Muito bem, pessoal, vamos lá então para o terceiro vídeo da nossa série Guia Fácil de Uso de Dados Mapiomas. E agora nós vamos aprender a poligonizar os dados de usos e coberturas da Terra para dados em vetores, para polígonos, portanto. Tirar do formato raster, passar para o formato polígono e depois, a partir desta etapa, fazer a transformação do sistema de coordenadas, que aqui nesse momento nós vemos ele está, como eu disse antes no vídeo anterior, ele está em graus geográficos, né? E nós precisamos que essas coordenadas, ao serem poligonizadas, estejam em métricos. Logo, no Sistema de Projeção Universal Transverso de Mercator, o UTM. E para isso, claro que nós precisamos saber algum conhecimento de cartografia, especialmente qual é o fuso do município que vocês vão trabalhar, no caso de vocês utilizarem aí outro município além desse do meu exemplo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é transformar raster para polígono. Logo, precisamos ir ao menu raster, né? Ao menu em que temos a ferramenta de converter. Logo, converter o quê? Raster para vetor. Como eu disse, poligonizar. Vamos aqui, clicamos sobre a camada, lembrando que essa camada já estava aqui marcada, né? Portanto, ela é a camada de entrada para a minha ferramenta de poligonização. Eu vou alterar o nome do campo a criar para classe, para ficar mais didático, né? E esse vetorizado aqui, eu ainda não vou salvar, ele vai ficar como um arquivo temporário. Por quê? Porque ele é simplesmente uma etapa do processo de transformação que nós vamos fazer. Vamos executar aqui então, executar, aguardar um tempo para que essa poligonização ocorra, completo. Logo temos aqui as nossas feições. Vejam aqui ó, que eu estou com a ferramenta de seleção de feições ativada, e ao clicar sobre um conjunto de polígonos aqui, nós temos a individualização destas áreas, portanto já na forma vetorial, ou seja, na forma em que temos uma tabela de atributos. Vamos desmarcar esta seleção, portanto aqui como desmarcar seleção, desfazer seleção, e aqui podemos ver, inclusive, ao marcar vetorizado e teclar F6 do teclado, ó, nós vamos abrir a tabela de atributos com a coluna classe. Vejam aqui, nós temos da coluna classe todas aquelas classes numéricas dos valores digitais de cada pixel, valores inteiros, portanto. Então, essas classes aí, a gente vai ter, né, milhares, 45.354 feições que foram criadas a partir dos pixels. Né? Lembrando, vou desmarcar aqui, ó, vamos desmarcar o vetorizado e lembrar, estes polígonos vieram de cada uso, de cada cor diferente dessas aqui, que contém um valor digital único, portanto, um valor digital de número inteiro, associando isso a cada classe que temos aqui no rótulo, na legenda, ou melhor dizendo. Então, vamos aqui no vetorizado, marcar novamente, aproximar para a camada, para que a gente tenha uma visão geral, né? Por uma questão de rapidez de renderização, podemos desmarcar aqui a opção da cobertura em raster. Isso acelera o meu processamento de tela. Tá? Então, vamos agora fazer o processo de transformação dessas coordenadas. Tá? Então, próxima etapa aqui é converter o que está vetorizado para algo que em coordenadas geográficas, aqui embaixo, portanto, né, nós passaremos isso para coordenadas em Sistema de Projeção Universal Transversa. Como sugestão para que vocês encontrem o parâmetro correto para esse sistema de transformação de coordenadas, né, vocês podem, ao não conhecer o número do fuso UTM e a sintaxe de escrita para essa configuração, podem fazer uso de uma inteligência artificial. Eu vou pegar aqui o exemplo do Google Gemini, né, que tem aqui uma tela, já fiz uma consulta aqui e trouxe já a resposta para vocês verem. Então, neste caso, podem fazer aí uma cópia, né, essa pergunta, trocando simplesmente as coordenadas geográficas de longitude e de latitude para a região em que vocês estiverem realizando o trabalho, né, a área de interesse, portanto, e aí solicitar a resposta aqui. Né. No caso aqui, eu tive como o código de referência do sistema de referência de coordenadas é UTM, é o WGS84, espaço barra, espaço UTM, espaço zone, espaço 22S. Logo, eu tenho que copiar essa sintaxe, vou clicar com o botão direito do mouse para copiar, ou simplesmente Ctrl C, para levar isso aqui para a configuração da minha transformação, que é, mais uma vez, aqui no QGIS. Voltando à tela,
nós temos aqui então como ir a ferramenta vetorial, portanto isso aqui é um arquivo vetorizado, lá no menu vetor, portanto aqui na lista de menus, na barra de menus, tá? Clicar em vetor e clicar em gerenciar dados. Para em gerenciar dados nós encontrarmos ali, né, a opção de reprojetar camada. Olha ali, ó, reprojetar camada. É aqui que nós vamos pegar a camada de entrada, que é vetorizado, olha lá, portanto, aqui acabamos de transformar raster para vetor, e o SRC, Sistema de Referência de Coordenadas, destino. Ali está o mesmo original, é esse que nós queremos trocar. Vamos trocar onde? Vamos trocar aqui no ícone de seleção dos sistemas de referência de coordenadas. Portanto, um clique nele. E aqui no filtro, vejam aqui onde tem uma lupa que busca um SRC pré-definido, portanto, eu vou colar a sintaxe. Portanto, esta que veio lá da IA do Google Gemini, a partir das coordenadas geográficas fornecidas, e obtive aqui, portanto, o código do sistema de referência de coordenadas, o código EPSG, que diz ali WGS84, espaço, barra UTM, espaço zone 22S, logo vamos aqui selecionar ele, dando um clique, ó, então selecionamos ele está ali selecionado, está entre os pré-definidos, tá? As propriedades do sistema de referência, e agora sim podemos voltar à nossa configuração, mais uma vez voltar, ó, conferir aqui os parâmetros avançados, e aqui temos já a opção, vejam bem, ó, a opção dos parâmetros avançados eu vou minimizar, para encontrar aqui a opção reprojetado, por onde vou até a opção de salvar no arquivo, logo salvar no arquivo dentro da minha pasta de destino, e agora, mais uma vez, esse arquivo não é mais um arquivo ODS como estava na opção de escolha anterior. Eu tenho que lembrar que esse arquivo é um arquivo ou shapefile, que é o que eu indico, ou um arquivo GeoPackage, GPKG, mas vamos usar aqui o SHP Arquivos, o shapefile, tá? Que é mais popularizado. E aqui vou colocar um nome para esse arquivo, que são usos SM vetorial, tá bem? Para que eu saiba que esses usos SM vetorial, e mais uma informação, UTM, Universal Transverso de Mercator. O que é isso? O sistema de referência de coordenadas que me dá os valores geométricos nas unidades métricas, geométrico, unidade métrica, portanto, calcular metros quadrados, calcular hectares, quilômetros quadrados e por aí vai. Vamos executar, tá, para obter o resultado. Tivemos então a criação do nosso novo arquivo ali, usos SM vetorial UTM. Vejam que o meu projeto ele manteve a sua configuração ainda em coordenadas geográficas, mas os meus dados aqui deste arquivo já estão projetados num sistema geométrico em UTM. Assim, a partir daqui eu posso fazer o cálculo de áreas para cada um dos diferentes usos que temos, e até mesmo poderia, a partir daqui, isolar um único tipo de uso, como foi feito no segundo vídeo da série do Guia Fácil Mapa Biomas, em que tivemos ali uma camada somente com o uso formação florestal. Na próxima etapa aqui a gente simplesmente vai fazer com que o nosso projeto seja transformado para um sistema de coordenadas em projeção geométrica UTM, portanto, para calcularmos os valores em metros, visualizarmos a tela também com a forma do município projetada nesse sistema de coordenadas. Então vamos lá para essa etapa. Primeiro, reconfigurar o sistema de referência de coordenadas do nosso projeto. Aqui no canto inferior direito da tela, onde fala EPSG 4326, nós vamos clicar sobre este botão, esta opção. Vejam que abre as configurações desse sistema de referência de coordenadas, e como nós já tínhamos usado recentemente, portanto, olha lá, recentemente nós usamos WGS84 UTM Zone 22S, que é o fuso UTM que cobre a região de estudo aqui, logo, né, onde nós estamos, observando aqui no mapa, a minha localização e o fuso UTM em que eu me encontro. Nós vamos aplicar isso ao projeto, e aqui observar que na barra de status, onde temos as coordenadas, os números já se alteraram para números em coordenadas métricas do fuso UTM-22. E vejam que aqui a forma geométrica, ou melhor, a forma visual do município, ela também se alterou um pouco, ela entrou dentro de um padrão de coordenadas projetadas. Deste momento em diante, nós podemos fazer com que estes diferentes usos eles sejam
fusionados, amalgamados ou convertidos para uma única camada de polígonos de mesma classe. E para fazer isso, a gente utiliza uma ferramenta chamada dissolver. Logo, deixando marcada a camada que será dissolvida, tá? Nós vamos pegar o menu vetor, lá em cima, na lista de menus, e aí na opção geoprocessamento. Em geoprocessamento, dissolver. Lá no meio das opções, ó, dissolver, mais uma vez. Vamos dissolver o quê? Usos SM vetorial UTM. Só que nós vamos dissolver um campo. E campo, o que é o campo? O campo é uma coluna da tabela atributos. Vamos lá nos 3 pontos, clicar lá naquele botão dos 3 pontos, tá? Para abrir as opções de campos. Nós temos um campo ali chamado classe. Logo, eu quero que esse campo classe contenha uma feição em que todas as classes sejam contadas uma única vez. Então aqui, né, nós vamos ter esse dissolvido, que será os nossos usos dissolvidos. Tá? Vamos colocar aqui isso num nome de arquivo, portanto, salvar no arquivo. Usos SM vetorial UTM, vamos acrescentar ali, neste mesmo nome, underline dissolvido. Tá? Dissolvido para quê? Para diferenciar do arquivo anterior, salvar, e aí sim executar esta ferramenta. Essa ferramenta leva um pouquinho mais de tempo, portanto, nós vamos aguardar o processamento aí. Então, após pausar o vídeo para acompanhar o processamento finalizado, temos ali já as feições classificadas em uma única camada, né? Portanto, para cada tipo de feição. E agora vamos aqui fazer um exemplo, portanto, já no usos dissolvido, que é o que está marcado ali, vamos clicar em uma feição aqui com a ferramenta de seleção de feições ativada lá, né? Vamos clicar em uma feição aqui, ó, qualquer, e vejam aqui, ó, que na cobertura total da minha área, do município, todas essas feições, né, fracionadas em pequenos polígonos ou polígonos maiores, elas se transformaram em um único registro da tabela de atributos, portanto, uma única classe. Né? Como é que a gente vai ver isso? Vou desmarcar a seleção e vamos, né, selecionar aqui, apertar a tecla F6 do teclado e ver que nós temos agora, ó, um número pequeno de registros em que cada linha dessa tabela de atributos, portanto, compõe uma única classe com um único uso. Então, desse momento em diante, o que nós podemos fazer, ó, vejam aqui que eu vou selecionar a primeira linha da tabela de atributos, vamos selecionar, vamos lá visualizar a seleção naquele iconezinho da lupa sobre o quadrinho amarelo, ó, e vou fechar aqui, tá, a tabela de atributos. Olha lá, o meu resultado é a seleção somente daquela linha, daquele registro que continha a informação da classe de número 3. Lembrando, o que é a classe de número 3? Nós fizemos em um vídeo anterior a separação da classe de número 3 como formação florestal, só que, porém, dentro de um arquivo raster, um arquivo de imagem, e em coordenadas geográficas. Neste caso em diante, nós podemos, eu vou clicar fora aqui para desmarcar essa seleção, eu posso ter para cada um daqueles usos, ou de todos os usos da terra, usos e cobertura da terra daqui de Santa Maria, eu posso ter colunas que tenham ali meus cálculos de área, por exemplo, em metros quadrados, em hectares, em quilômetros quadrados, né? Poderei ter também o somatório das áreas. Então, a partir dessa etapa, nós podemos fazer com que os tipos de feições vetoriais, poligonais que temos aqui, que já compõem cada classe de uso, vamos lá na tabela de atributos, tecla em F6 do teclado, olha lá, ó. Tenho lá minhas classes de usos, ó, todas elas já ordenadas, do menor ao maior, respeitando o quê? Respeitando a sequência que temos da cobertura original, onde foi aplicado o estilo de cores e definições para os valores de cada pixel lá, formação florestal, silvicultura, e aí, né, e aí adiante. E aqui, então, até vou aumentar um pouquinho aqui isso, para que a gente tenha a leitura de todas os usos aqui, tá? Então, a partir daqui nós vamos voltar aqui à tabela de atributos para criar uma coluna nova que tenha esses descritores. Então, para fazer isso, nós precisamos acionar o lapisinho amarelo, né, o iniciar a edição, portanto, clicando sobre ele, e aqui, correndo a lateral, encontrar a opção Novo Campo, ou a tecla Ctrl W do teclado. Clicando sobre o novo campo, vamos dar um nome para usos, tá? Os descritores dos usos. O tipo desse novo campo aqui não é número inteiro, é texto, logo vamos escolher texto.
E o comprimento tem que ser um comprimento de número de caracteres suficiente para escrever todos os usos aqui. 50 é um número suficiente, portanto, basta dar OK. A partir desse momento, eu posso passar a editar os nomes aqui, escrevendo para cada um deles qual é o seu tipo que temos aqui, ó, logo aqui, ó, formação florestal, silvicultura, campo alagado, formação campestre e assim por diante. Vamos lá, então, né, mais uma vez habilitar a tabela de atributos, voltar a ela aqui, ela já está aberta aqui, né, e aí vamos escrever o primeiro aqui, que é formação florestal. Tá? Posso dar um Enter ou simplesmente clicar na linha de baixo. Aqui vejam que eu posso aumentar o tamanho da coluna, a largura da coluna, para enxergar todos os escritores. E o segundo eu já sei ali, vendo que é silvicultura abaixo de formação florestal, escrever silvicultura. Conferimos sempre se a escrita está correta, né? E aí para o terceiro, campo alagado e área pantanosa. Tá? Dou um Enter, ficou registrado ali mais um campo, né? mais um uso. Vamos para o próximo, que está abaixo de campo alagado, que é formação campestre. E assim vamos preenchendo todos eles até completar todas as opções que temos aqui, até a última, né? Chegando ao final da edição dos números aqui, vamos então salvar a edição dos nomes dos escritores dos usos e desligar a edição dos campos. Logo já temos aqui a nossa classificação dos usos com os seus descritores, tipificando aí aquilo que precisamos de informação. Fechamos a tabela de atributos e aí temos a classe que poderá permitir uma simbologia de cores aqui já associada a cada tipo de uso. Nesse momento a gente não vai se preocupar em colocar as mesmas cores, uma vez que aqui a ideia é fazer com que nós tenhamos a possibilidade de separar visualmente as cores e poder aí sim calcular os usos, as áreas dos usos individualmente em cada linha que compõe uma feição diferente da outra. Então vamos aqui para o próximo passo, dar 2 cliques, né, para dar uma colorização em símbolo simples, aqui lembrando, simbologia marcado, em símbolo simples, categorizado, o valor aqui será definido para o valor usos, aqui, portanto, e nós vamos classificar. Tá? Então, vejam ali, temos as classificações em ordem alfabética, com os descritores que atribuímos. Todos os outros valores nós vamos excluir, aqui então, né, marquei todos os outros valores, excluir, sinalzinho de menos, vou aplicar, ok, e agora temos um mapa colorido, separado por usos, não são os mesmos usos, ou melhor, não são as mesmas cores que aparecem na classificação original. Vejam lá, vou mostrar ela, né? Olha aqui, ó. Essa é a paleta de cores oficial do Mapiomas. Aqui é uma paleta de cores temporária para o nosso estudo, nosso treinamento, de maneira que a gente consiga só separar visualmente uma coisa da outra. Porque o que interessa para nós a partir de agora é fazer o cálculo das áreas de cada um desses usos do solo que temos aqui, usos e coberturas do solo que temos aqui desse momento em diante. Seguindo, então, vamos lá abrir a tabela de atributos para fazer o cálculo das áreas. Apertando a tecla F6 mais uma vez, vamos maximizar aqui a nossa tabela de atributos para fazer o cálculo das áreas em metros quadrados, em quilômetros quadrados, em hectares, para cada um desses usos que temos aqui no município de Santa Maria. Mais uma vez, vamos lá habilitar a edição da planilha, da tabela de atributos. Logo aqui, então, temos a opção da calculadora de campo. Essa aqui, portanto, mais uma vez mostrando ali a calculadora de campo. E com essa abrir calculadora de campo, ó, nós vamos aí criar um novo campo chamado área underline M2, ou seja, em metro quadrado. Esse tipo de novo campo ele vai ser do tipo decimal, número decimal real, comprimento de 10 caracteres, precisão de 3 casas após a vírgula. E aqui na nossa expressão, vamos digitar o cifrão e escrever a palavra área. Tá? Então ali, ó, nossa equação é cifrão área, calcular a área com uma pré-visualização em metros quadrados. Aplica, tá? Vai calcular, ok, vai dar uma mensagenzinha de erro que a gente ignora, e aqui estão as áreas calculadas em metros quadrados. Né? Nós podemos agora transformar essas áreas de metros quadrados para hectares e para quilômetros quadrados, criando novas colunas, criando, portanto, novos cálculos. Mais uma vez,
criando um novo campo, portanto uma nova coluna chamado área underline HA. O número não é inteiro, vou clicar sobre ele para ir em número decimal, mantemos os parâmetros de comprimento e precisão, vou digitar lá cifrão área e na sua conversão para metros quadrados basta dividir por 10.000. Cuidar com o número de zeros para não errar o número de zeros e aplicar dando um OK. Nossa área aí em hectares, portanto, é um submúltiplo da área de metros quadrados. E aí, vamos agora para calcular a área em quilômetros quadrados. Mais uma vez, tabela de atributos lá em cima, clicamos sobre ela, criamos um campo chamado área, underline, km2, quilômetro quadrado, número decimal, parâmetros do número mantenham, e, mais uma vez, cifrão, área, dividido, e para quilômetro quadrado, aquilo que é metro quadrado, nós temos que dividir por 1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 zeros. Logo, esta equação traz as nossas áreas para quilômetro quadrado. Aplicamos, damos um OK, confirmamos ali o errinho, e aqui temos as áreas em quilômetros quadrados para cada um dos nossos usos. A planilha definitiva que nós esperávamos ter. Área em metro quadrado, área em hectare, área em quilômetro quadrado, e aqui, a partir dessa planilha, podemos ter relações aí, por exemplo, de percentuais de áreas para a área total, né? Áreas comuns, fazer junções de áreas, somar áreas que têm, portanto, similaridades, enfim, né? Por exemplo, silvicultura com área florestal, soja com arroz, naquilo que seria agrícola, e outros tipos de combinações. Muito bem, então, fechamos aqui, salvando a edição aqui, né? Vamos salvar a edição e desligar a edição do nosso, da nossa tabela de atributos, e já temos aí, então, o arquivo com as áreas calculadas por onde podemos fazer o uso desses dados que foram obtidos a partir de uma camada. Mais uma vez, lá atrás, ó, aquela camada raster que veio lá do Mapiomas, que foi estilizada para suas cores oficiais padrão e que a partir dessa informação que veio na forma de graus geográficos, nós transformamos para projeção geométrica, projeção em universal transverso de Mercator, portanto, dados métricos, e a partir disso conseguimos calcular as áreas correspondentes a cada um dos tipos de uso que cobre a área total do município de Santa Maria. Tá? Então, esse terceiro vídeo fecha essa série do Guia Fácil para chegar até esse resultado em que elaboramos aí em 3 partes a sequência desde o site do Mapbiomas até chegar na informação, essa informação aqui que nós temos o quê? De que cada feição tem calculada sua área em metros quadrados, em hectares e em quilômetros quadrados, como vemos aqui na tabela final. Certo? Muito obrigado. Era isso. Ficamos por aqui em mais um vídeo do nosso canal. Abraço.